Imagine acordar com o som de explosões que parecem vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O céu, que antes era azul, agora está coberto por fumaça, e a cada novo estrondo, você sente o chão vibrar sob seus pés. O mundo não é mais o mesmo. As fronteiras já não significam nada, e a humanidade está, pela segunda vez em 30 anos, mergulhada em um conflito que promete destruir tudo o que foi construído até então. Esta é a história da guerra que reescreveu o século XX e ninguém, absolutamente ninguém, saiu ileso dela. Tudo começa com as ruínas da Primeira Guerra Mundial. Quando o som dos canhões se calou em 1918, o mundo acreditava ter visto o fim de toda a barbárie. Mas a paz que veio depois não foi real. Era apenas o silêncio tenso antes da próxima tempestade. O Tratado de Versalhes, assinado para encerrar o conflito, puniu a Alemanha de forma tão severa que o ressentimento virou uma bomba relógio. Um país devastado, humilhado, faminto, e com um povo disposto a seguir qualquer um que prometesse devolver sua dignidade perdida. Foi assim que um ex-soldado chamado Adolf Hitler emergiu das cinzas. Com palavras afiadas e uma oratória hipnotizante, ele ofereceu o que todos queriam ouvir: orgulho, poder, esperança. Mas por trás das promessas, crescia algo sombrio, uma ideologia baseada no ódio, na pureza racial e no desejo de vingança. O povo, desesperado, acreditou, e em poucos anos, a Alemanha se transformou em uma máquina de guerra pronta para conquistar o mundo. Enquanto Hitler ascendia na Europa, a Itália de Mussolini marchava sob o fascismo, e o Japão, no outro lado do planeta, sonhava com um império asiático. Três nações diferentes, um mesmo objetivo: dominar, expandir e impor sua visão de mundo pela força. Quando o calendário marcou 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs atravessaram a fronteira da Polônia, e o mundo desabou de novo. 2 dias depois, a Inglaterra e a França declararam guerra. Ninguém imaginava que aquele seria apenas o início de 6 anos de destruição total. Em poucos meses, a Europa se curvou diante da Blitzkrieg, a guerra relâmpago alemã. Tanques, aviões, tropas e bombas avançavam com uma eficiência que parecia quase impossível de deter. Em semanas, países inteiros caíam um a um. Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, França. O mapa europeu mudava a cada mês, e o medo se espalhava mais rápido do que as próprias bombas. Mas uma pequena ilha se recusou a se render. O Reino Unido, liderado por Winston Churchill, resistiu, sozinho contra o poder nazista. A Batalha da Inglaterra foi travada nos céus, com caças britânicos enfrentando ondas de aviões inimigos. Londres foi bombardeada noite após noite, famílias inteiras viviam em abrigos subterrâneos, e ainda assim o povo não cedeu. Hitler acreditava que a Inglaterra seria facilmente derrotada. Estava errado. Aquela resistência, mesmo isolada, se tornaria símbolo de coragem e esperança para o mundo. Enquanto a Europa ardia, do outro lado do planeta, o Japão ampliava seu domínio no Pacífico. E então, no dia 7 de dezembro de 1941, o inimaginável aconteceu. Centenas de aviões japoneses atacaram a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque foi devastador. Em poucas horas, os Estados Unidos, até então neutros, estavam oficialmente na guerra. O que antes era um conflito europeu, agora se tornava global. O mundo inteiro estava dividido entre dois lados: o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, liderados por Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Era mais do que uma disputa territorial, era uma luta entre duas visões de humanidade, uma baseada na dominação, outra na sobrevivência. Hitler, confiante, cometeu o erro que mudaria o rumo da guerra. Em 1941, ele invadiu a União Soviética, quebrando o pacto de não agressão que havia assinado com Stalin. O início da invasão foi um sucesso. As tropas alemãs avançaram rapidamente, conquistando cidades e territórios. Mas o que Hitler não esperava era o inimigo invisível, que viria do norte: o inverno russo. Temperaturas abaixo de zero, falta de suprimentos, soldados congelando vivos. E do outro lado, o exército soviético resistia com uma força brutal, movido pelo simples instinto de sobreviver. Foi em Stalingrado que o mundo viu o começo do fim do Império Nazista. A batalha foi um inferno.
ruas destruídas, corpos nas calçadas, civis transformados em soldados. Os alemães cercaram a cidade, mas os soviéticos resistiram. A fome e o frio matavam mais do que as balas. Quando o cerco finalmente quebrou, em 1943, a Alemanha havia perdido mais do que homens, havia perdido sua confiança. Era o ponto de virada. Enquanto isso, no coração da Europa, algo ainda mais sombrio acontecia. Longe dos campos de batalha, milhões de pessoas eram levadas para campos de concentração. Homens, mulheres e crianças. Judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, todos condenados por serem considerados impuros. O Holocausto é o lado mais obscuro da Segunda Guerra. Um genocídio planejado, metódico, industrializado. O horror escondido atrás dos portões de Auschwitz e outros campos só foi revelado quando a guerra acabou, e o mundo precisou encarar a própria monstruosidade. Mas naquele momento, a guerra ainda estava longe de terminar. Em 1944, os aliados se preparavam para o contra-ataque. E esse contra-ataque ficou marcado na história com uma data, 6 de junho de 1944, o Dia D. Mais de 150 mil soldados cruzaram o Canal da Mancha e desembarcaram nas praias da Normandia. Foi a maior operação militar da história. Tiros, explosões, corpos caindo na areia. Muitos não conseguiram sequer dar o primeiro passo fora das embarcações, mas aqueles que avançaram abriram o caminho para a libertação da Europa. A partir dali, o avanço dos aliados foi implacável. O exército soviético vinha do leste, o americano e o britânico do oeste. Berlim foi cercada. Em abril de 1945, Hitler, derrotado e sem saída, se matou em seu bunker. Poucos dias depois, a Alemanha se rendeu. Na Europa, a guerra havia terminado, mas no Pacífico, ainda não. O Japão continuava lutando, mesmo sem chances reais de vitória. O exército americano precisava de uma decisão que encerrasse o conflito de uma vez por todas. Foi então que o mundo conheceu o poder da destruição total. No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. A explosão matou instantaneamente mais de 70 mil pessoas. 3 dias depois, outra bomba atingiu Nagasaki. Em questão de segundos, 2 cidades foram apagadas do mapa. O Japão se rendeu dias depois, e a Segunda Guerra Mundial, finalmente, chegou ao fim. Mas o preço foi alto demais. 60 milhões de mortos, cidades arrasadas, famílias destruídas. A guerra havia terminado, mas as cicatrizes permaneceriam por décadas. A Alemanha foi dividida em 2 partes, o lado oriental controlado pela União Soviética, e o lado ocidental, sob influência dos Estados Unidos e seus aliados. E foi dessa divisão que nasceu um novo tipo de conflito, a Guerra Fria. A Segunda Guerra não apenas redesenhou fronteiras, ela redefiniu o poder mundial. De um lado, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Do outro, o comunismo sob o comando da União Soviética. O planeta, exausto de tanto sangue, agora vivia sob o medo da destruição nuclear. As bombas de Hiroshima e Nagasaki não foram o fim das guerras, foram o começo de uma era em que o medo se tornou a nova arma. E, ainda assim, mesmo diante de tanta tragédia, algo começou a nascer entre os escombros. A esperança de que o mundo poderia aprender com o passado. Em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, com a missão de garantir que uma guerra como aquela nunca mais acontecesse. Era o sonho de um futuro diferente, embora a humanidade, como sabemos, ainda tivesse muito a aprender. A Segunda Guerra Mundial foi, acima de tudo, um espelho, um reflexo de até onde o ser humano é capaz de ir, tanto na destruição quanto na superação. Foi um tempo de monstros, mas também de heróis. De ódio, mas também de coragem. De medo, mas também de fé. É impossível entender o mundo moderno sem entender o que aconteceu entre 1939 e 1945. Cada avanço tecnológico, cada movimento político, cada medo coletivo que ainda carregamos nasceu desse período. E talvez a maior lição que a Segunda Guerra deixou não esteja nos livros de história, mas dentro da gente. A guerra mostrou que o mal não nasce de um único homem. Ele nasce da indiferença, da aceitação silenciosa, do "isso não é problema meu".
mostrou que a linha entre o bem e o mal é mais fina do que gostamos de acreditar, e que qualquer sociedade, em qualquer tempo, pode cruzá-la se não estiver atenta. Quando olhamos para as ruínas, percebemos que a guerra não acabou em 1945. Ela continuou nas mentes, nas lembranças, nas famílias que perderam tudo, nos países que ainda carregam as marcas do passado. E, de certa forma, continua até hoje, cada vez que o ódio ganha espaço, cada vez que esquecemos o valor da vida humana. A Segunda Guerra reescreveu o século XX, criou novas potências, destruiu impérios e mudou para sempre a maneira como enxergamos o poder. Mas, acima de tudo, deixou uma pergunta que ecoa até hoje: será que aprendemos alguma coisa? O silêncio depois das bombas é o mesmo silêncio que precede cada nova tragédia. E, por mais que a humanidade avance, ainda parece tropeçar nas mesmas pedras. Se você chegou até aqui, pare por um instante e pense: o que você teria feito naquele tempo? Teria resistido? Teria lutado? Teria se calado? A história da guerra é também a história das nossas escolhas. E talvez o que mais assuste seja perceber que as respostas não são tão simples quanto gostaríamos. A guerra que reescreveu o século XX não é só um capítulo distante da história, é um aviso. Um lembrete de que o poder sem empatia destrói, que o medo alimenta o ódio, e que a paz nunca é garantida. Ela precisa ser construída todos os dias, com escolhas pequenas, com respeito, com memória. E é por isso que contar essa história é importante, porque cada vez que lembramos, impedimos que ela se repita. Cada vez que entendemos o passado, protegemos o futuro. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual você acha que é a maior lição que a Segunda Guerra deixou para a humanidade. Eu quero saber a sua visão e, principalmente, quero que a gente continue essa conversa porque o conhecimento é a melhor arma que a gente tem contra a ignorância. Música épica e emocional sobe aos poucos, imagens de reconstrução aparecem, cidades sendo reconstruídas, crianças voltando às escolas, o mundo tentando recomeçar. A guerra acabou, mas a história continua.